Temos alguns, talvez, alertas fiscais persistentes quando a gente olha para as contas públicas brasileiras. E as captações de empréstimos em dólar por estados e municípios são um destes alertas fiscais. Elas dobraram nos últimos 2 anos e têm garantia da União, ou seja, se os estados e municípios não pagarem os empréstimos, quem vai arcar é o Tesouro Nacional. Uma bomba fiscal que está começando a preocupar o mercado financeiro. Hassan Almavi, que é especialista em dívida pública externa, explica para a gente quais são os riscos relacionados a essas dívidas. Seja bem-vindo à Abertura de Mercado, agradeço imensamente por estar aqui conosco nesta manhã. Bom dia, Gabriel. Tudo bom? Obrigado. Então, esse é um trabalho, né, um mapeamento normativo das autorizações do Senado quanto a empréstimos externos. Então, assim, as vulnerabilidades, né, à nossa soberania nacional são três principais: a jurídica interna, externa e econômica, né, que é justamente o que você acabou de falar do superendividamento desses entes subnacionais. Desde 2008, né, quando o Brasil virou credor externo líquido, a gente está falando aqui de governo federal, mas o endividamento dos estados aumentou de uma forma exponencial, e isso é muito devido a um quadro jurídico, né, normativo, que deixa fragilidades muito grandes. Então, o Senado Federal autoriza esses empréstimos. Vamos supor aqui um estado, um município, quer um empréstimo para fazer o que for. Um exemplo muito claro aqui dessas divisas, né, que o uso desse empréstimo para algo que não vai gerar divisas é modernização de judiciário. Então, foram pegos diversos empréstimos ao longo desses anos, no ano passado, inclusive, para modernizar um judiciário em dólar, com cláusulas que não têm parâmetros. Ou seja, se você pega esse empréstimo e você não paga, vai ter juros de mora de 20% e garantia da União, né, que é o maior problema. Então, temos aqui umas vulnerabilidades jurídicas internas, externas, econômicas, uma falta assim de uma lei de parâmetro mesmo. É realmente um mosaico caótico. Se falar um pouco de números, né? Foram 528 empréstimos autorizados de valores que vão de 40 milhões de dólares para 1 bilhão de dólares. Então, você tem uma amplitude muito grande, você tem uma insegurança jurídica muito grande. Por exemplo, uma cláusula de resolução de disputas, né? Que é o que os advogados, assim, o pessoal que trabalha com direito está sempre preocupado, e que deve preocupar mesmo. Você não tem um parâmetro, você não tem regras para arbitragem, você não tem regras de local, de direito aplicável. É realmente um Deus me acuda. E esse cenário todo, né, ele é inconstitucional. Então, esse estudo, né, que saiu na mídia, que vem saindo, o diagnóstico que é feito é que esse cenário ele vem de uma inconstitucionalidade por omissão, porque a Constituição, no nosso artigo 163, incisos 2, 3 e 4, ele manda existir lei complementar de explorar sobre dívida pública externa, garantia da União em dívida pública externa. E aí, muita gente pensa que a lei de responsabilidade fiscal faz isso. Mas se você olhar de forma atenta, a lei de responsabilidade fiscal trata de dívida bruta, trata de dívida no total. E a dívida externa, como a gente bem sabe, ela tem componentes muito específicas, ela tem particularidades que não podem ser tratadas de uma forma genérica. E, e justamente por estar sendo tratado de uma forma genérica, a gente tem essas dismorfias, esses usos de empréstimo para asfaltar rua. Um município, uma prefeitura não precisa pegar empréstimo em dólar para asfaltar a avenida. Não precisa pegar empréstimo em dólar para digitalizar judiciário. Não precisa pegar empréstimo em dólar para fazer desenvolvimento sustentável. E os valores assustam. Se você for olhar, nos últimos 2 anos, chega ao montante de 54 bilhões autorizados. Esse é um outro problema muito grande, porque a informação que a gente tem é de que eles foram autorizados, não o quanto foi pego. O estudo também, a gente mandou vários pedidos de lei de acesso à informação para o Senado, para o Congresso, para a presidência, e nenhum deles respondeu com os contratos na íntegra, com as informações de quanto esse município pegou do que foi autorizado. A gente não sabe. Outro grande problema também são as cláusulas que deixam em aberto, ou seja, você tem um trajeto, o oficial, né, para o mutuário pegar o empréstimo. Então você primeiro vai para o Poder Executivo, aí passa pelo COFIEX, que é a Comissão de Financiamento Externo, depois vai para o Senado, é autorizado, enfim, você tem toda uma burocracia, mas
no final de tudo, você olha a resolução e ela fala assim: olha, o spread, ou, por exemplo, a taxa de juros vai ser definida na hora da assinatura. Então, vai ser definida na hora da assinatura, não vai ter participação da Procuradoria-Geral da Fazenda, não vai ter participação dos especialistas do Senado. Você vai assinar o banco estrangeiro, o banco multilateral, e o secretário de Fazenda do município qualquer, ou do estado. Então, você tem aí uma diferença de paridade de poder também na hora da negociação muito grande. É realmente algo muito preocupante. É, e fica mascarado por esse quadro de relativa estabilidade, porque realmente o Brasil é credor externo líquido, a nível federal, e enfim, a União garante, o Tesouro garante, e essa falta de regras deixa esse cenário. É um dinheiro fácil, né? Então, por exemplo, se você é um prefeito, você é a gente sabe que esses empréstimos externos eles são pagos em décadas. Então, o mandatário pega o dinheiro agora e quem vai arcar com esse empréstimo vai ser o mandatário daqui a 4 mandatos, daqui a 5 mandatos. Realmente, se você é um político, você quer dinheiro ali na hora, é muito fácil. E você pode perguntar, a lei de responsabilidade fiscal, ela tutela o fluxo, né? Então você tem limites quantitativos. Embora a nível da União, você não tem a resolução do Senado que bote teto. Mas você tem os limites quantitativos. Agora, você tem diversas outras vulnerabilidades que são expostas além do limite quantitativo. Essa, por exemplo, de arbitragem ou falta de regras para arbitragem. Você tem essas cláusulas em encargos financeiros. Outro mapeamento que o estudo faz também é dos encargos financeiros e eles variam de uma forma, a amplitude é muito grande. Você tem bancos que cobram 20% de taxa de mora, de juros de mora ao ano, para bancos que cobram 0,5. Você tem encargo de comissão, que é só um encargo para você deixar o crédito disponível. E aí você pensa, o encargo de comissão geralmente é 0,5%, mas um empréstimo de US$ 1 bilhão, e o empréstimo de US$ 1 bilhão para fazer desenvolvimento sustentável, as finalidades também parecem ser muito amplas enfim, geram todo esse quadro caótico e, e silencioso, né? Porque você não vê isso muito. É difícil de encontrar, é difícil de ver. Os próprios contratos que deveriam estar no repositório do Senado não aparecem. Você consegue ver essas cláusulas só pelas resoluções autorizativas. Enfim, Já estou num quadro sabemos, muito. foi autorizado, mas não sabemos o que foi pego, não sabemos qual que é a taxa, porque se você tem uma pré-aprovação, eu uso o caso dos Correios no ano passado, um crédito garantido pelo Tesouro Nacional. O Tesouro teve apontamentos, olhou para o crédito, viu a taxa de juros, falou não dá para garantir uma taxa de juros tão alta como essa, porque superava os 120% do CDI. É praticamente uma dívida soberana com rendimento de CDB de banco pequeno ainda. Então essa era a característica do ano passado, mas o Tesouro estava vendo, estava julgando se emprestaria aos Correios a sua autoridade. No caso dos estados e municípios, isso não acontece. A gente está dando uma carta branca para que a dívida seja feita, só para ver se eu entendi, e se, claro, nossa audiência também entendeu. É uma carta branca com a anuência do Tesouro Nacional, mas sem definição de quanto que vai custar essa dívida. Praticamente, porque os encargos são muito pulverizados, Entendi. então é difícil de você chegar ao cálculo completo. E em diversos casos, por exemplo, na própria resolução autorizando, que foi o que o Senado viu, que foi o que a Secretaria do Tesouro Nacional viu, que foi o que a PG, que foi a Procuradoria-Geral da Fazenda viu, está disposto. Vai ser o encargo, né? A porcentagem vai ser colocada após, no ato de assinatura. E no ato de assinatura não tem nenhum desses órgãos ali. Você tem a contragarantia, né? Que a lei de responsabilidade fiscal, ela pede que só dá garantia ao Tesouro com contragarantias que sejam iguais ou maiores do que enfim. Mas a contragarantia, em geral, nessas autorizações, elas são de receitas do próprio município ou estado. E aí, quem garante que o município X ou o município Y vai ter receita para arcar com isso, sabe? Esse que é um outro problema.
E você pegar um empréstimo em dólar, ou em ien, ou em euro, para financiar a construção de avenida, ou para financiar a digitalização de judiciário, você não gera divisa. E você fica realmente refém de. Tudo bem, a gente vai passar isso aqui para o Tesouro depois, não tem problema. É realmente muito grave assim, a situação. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre qual é a característica ideal para este endividamento em dólar. Por quê? Temos autoridades incentivando, por exemplo, o agronegócio a pegar empréstimo com BNDES em dólar. A justificativa é que o agronegócio exporta, gera receita em dólar e teria taxas de juros menores. Seria talvez o perfil ideal de projetos financiados em moeda estrangeira, alguma coisa que vá dar retorno em divisa, em dinheiro estrangeiro para conseguir cumprir com esse endividamento? Qual que seria o perfil ideal para tomar dinheiro lá fora e não com bancos aqui no Brasil, por exemplo? Então, você tem Isso aí é um debate econômico com gente que defende para os dois lados, né? Tem gente que, por exemplo, o ministro Bresser Pereira defendia que isso não deveria acontecer, né? Que o Brasil não... Why developing countries should not incur foreign debt. Então, você tem realmente... pessoalmente, acho que na situação que você acabou de explicar, se justifica. O problema é justamente quando esse empréstimo é pego para fazer coisas, enfim, finalidades que não se justificam. Infelizmente, se você olhar o estudo, né, todas as finalidades, é o que mais aparece. É o que mais aparece, empréstimo para desenvolvimento sustentável, empréstimo para construção de avenida, empréstimo para renovação, modernização de infraestrutura de rua, sabe? Você não precisa de dólar para fazer isso. Você não precisa de euro para fazer isso. Realmente parece ser mais uma escape, uma forma dos mandatários conseguirem dinheiro fácil. Porque o trajeto é fácil para ter esse empréstimo autorizado. É fácil, você passa pela comissão no Poder Executivo, é acordo político. Você passa pelo Senado, acordo político. Você chega no final das contas, nenhum dos agentes políticos que autorizaram essa operação vai arcar com elas. Nenhum. São empréstimos que vão ser pagos em décadas. Então, ao final disso tudo, ele fez o mandatário fez a obra, recebeu as laureas de ter feito a obra, e quem paga a conta somos nós no futuro, enfim, quem está no futuro carcando com essa dívida, com esse empréstimo. Ave, especialista em dívida pública externa, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Até uma próxima. Muito obrigado, Gabriel. Valeu.